Daqui a alguns dias, mais especificamente em 19 de dezembro, o Brasil celebra o Dia Nacional da Aromatologia e da Aromaterapia. Uma data bem específica, né? Pois é, e talvez não esteja no calendário de todo mundo, mas para a gente é o pretexto perfeito para a nossa conversa de hoje. Com certeza. A gente vai tentar responder uma pergunta aqui. Como é que é um conhecimento, sabe, quase mágico sobre plantas, usado lá por faraós egípcios? Milênios atrás. E exato. Como é que isso sobreviveu para hoje ser estudado em laboratório e aparecer em frasquinhos na nossa casa? É uma jornada em tanto. Nossa missão hoje é justamente essa, é rastrear a jornada dos óleos essenciais. A gente vai mergulhar fundo nas fontes que temos aqui. Desde os registros históricos. Sim, até a ciência mais recente. Tudo para entender não só a história, mas também por que alguns óleos, tipo lavanda e hortelã-pimenta, são considerados verdadeiros coringas no dia a dia. E o que eu acho fascinante nessa jornada toda é justamente essa tensão, sabe? Entre o conhecimento ancestral, que é baseado em milênios de observação, Pura prática. e o rigor científico moderno, que tenta decodificar o que está acontecendo ali. Certo. E antes de mais nada, acho que vale a pena esclarecer os dois termos da data, porque tem aromatologia... E aromaterapia. Exato. A aromatologia é a ciência, é o estudo a fundo da química, da botânica. Só a parte mais técnica, digamos. Isso. Já a aromaterapia é a aplicação prática disso. A origem da palavra já entrega tudo, né? Do grego aroma e terapeuia, que significa literalmente cuidar através do aroma. Cuidar através do aroma. Gostei. Então, vamos começar pelo começo da era moderna dessa história. A data 19 de dezembro não é aleatória, certo? De jeito nenhum. É uma homenagem ao dia de nascimento de um químico francês, o René Maurice Gattefossé. Ele é visto como o pai da aromaterapia moderna. Exatamente. E o mais curioso é que a grande virada na vida dele, que deu origem a tudo isso, não veio de um experimento planejado. Não mesmo. Veio de um acidente. Um acidente quase cinematográfico. Ele estava trabalhando no laboratório, houve uma explosão e ele queimou gravemente a mão. E aí, no desespero... No desespero, ele mergulhou a mão no primeiro líquido que viu pela frente, que era um recipiente enorme com óleo essencial de lavanda puro. E a reação foi o que mudou tudo para ele. Ele notou que a dor aliviou quase que imediatamente. E a cicatrização? Mais impressionante ainda. Foi extremamente rápida, sem infecção e quase sem deixar marcas. Para um homem da ciência, aquilo não era mágica, né? Não. Era um fenômeno que precisava ser investigado. Exato. O fato dele ser um químico e não, sei lá, um herbalista ou um curandeiro, o que isso mudou na prática? Qual foi a virada de chave que esse background científico trouxe? Essa é a questão central. A virada de chave foi a sistematização. Ah, entendi. Antes de Gattefossé, o uso de plantas era holístico, empírico. Ele, como químico, começou a perguntar por quê. O mecanismo. O mecanismo, ele queria isolar os componentes, entender a estrutura molecular, testar a eficácia de forma controlada. Ele foi o primeiro a usar o termo aromaterapia num contexto científico, lá no livro dele, de 1937. Então ele tirou o assunto do campo do folclore. E colocou na bancada do laboratório, abrindo caminho para tudo que a gente vê hoje. A busca por padronização, controle de qualidade, estudos clínicos. Então, a data de 19 de dezembro, no Brasil hoje, é mais do que só um parabéns para o Gattefossé. Muito mais. É sobre celebrar essa ponte que ele começou a construir. Precisamente. A data simboliza um movimento pelo reconhecimento institucional da área aqui no Brasil. O que isso significa na prática? Significa lutar por mais pesquisa séria nas universidades, por uma formação profissional que não seja superficial e principalmente por promover o uso consciente e seguro. Entendi. É sobre solidificar essa ponte entre a sabedoria tradicional e as evidências científicas, para que a prática seja, sabe, respeitada e eficaz. Essa ponte que você mencionou me fez pensar. A gente falou do Gattefossé, o lado moderno dela. Sim. Mas o lado tradicional é infinitamente mais longo, certo? Antes dele sequer sonhar com o termo, essa prática já existia há milênios. Há milênios.
e de forma muito sofisticada. Os materiais que a gente analisou são um prato cheio. Vamos começar pelo Egito Antigo. As fontes falam muito de resinas como mirra e olíbano, Que eram valiosíssimas. mais valiosas que ouro. E não era só pelo cheiro, né? Elas eram peças-chave nos rituais de embalsamamento. E o que é incrível ali é que eles, sem saber nomear as moléculas, já entendiam na prática as propriedades antimicrobianas e conservantes. Intuitivamente. Totalmente. A mesma resina que impedia a decomposição de um corpo era usada em ungüentos para tratar feridas de soldados ou em cosméticos para proteger a pele. Era conhecimento puro, adquirido por observação e repetição. E essa sabedoria não era só do Egito. Na Mesopotâmia, em tábuas de argila, já tinham registros que são basicamente as primeiras farmacopeias da humanidade, detalhando o uso de cedro, cipreste. E no Oriente, então, nem se fala. Na medicina ayurvédica indiana e na medicina tradicional chinesa, os aromas sempre foram parte de uma visão integral de saúde. Para equilibrar as energias do corpo. Exato. Nessas tradições, um óleo nunca era usado para tratar só a dor de cabeça. Ele era usado para tratar a pessoa que estava com dor de cabeça, buscando a raiz do desequilíbrio. Uma perspectiva bem diferente. Muito diferente da medicina ocidental moderna, que foca no sintoma. Chegando na Europa, as fontes citam Hipócrates, o pai da medicina na Grécia, que já dizia que o caminho para a saúde é ter um banho aromático e uma massagem perfumada todos os dias. E os romanos levaram isso a um outro nível, né, com aqueles banhos públicos gigantescos. Onde os óleos eram usados em escala industrial. E na Idade Média tem um uso que eu acho fascinante e que as fontes destacam bem. Durante os surtos de peste. Ah, sim. As pessoas queimavam ervas aromáticas como alecrim e sálvia nas ruas e dentro de casa. Eles acreditavam que a fumaça, o aroma, purificava o ambiente e protegia contra a doença que pairava no ar. A miasma. A miasma. Hoje, a gente sabe que muitos desses óleos têm de fato propriedades antissépticas, antibacterianas. Então eles estavam no caminho certo. Estavam, mesmo que a explicação científica fosse outra. E foi nesse período também que os monges nos mosteiros, quase como guardiões desse conhecimento, aperfeiçoaram a técnica de destilação. Um salto tecnológico crucial. Você mencionou a importância da química. De forma simples, o que é a destilação e por que ela foi tão importante? Mas a destilação a vapor é um processo genial. Você passa vapor de água quente pela planta, Certo. esse vapor arrasta as moléculas mais leves e voláteis da planta. São a sua essência. Exatamente. Depois, esse vapor misturado com óleo passa por um sistema de resfriamento, condensa e volta a ser líquido. E aí separa a água do óleo. Isso. Como o óleo e água não se misturam, fica fácil separar. Esse processo nos deu o óleo essencial como conhecemos hoje. Um líquido super concentrado, muito mais potente e estável do que uma simples infusão. Entendi. Foi isso que permitiu que o conhecimento fosse preservado, transportado. E estudado de forma mais precisa. Foi uma revolução. Ok. Então, essa jornada toda, dos egípcios aos monges e a HTFC, nos trouxe até aqui. Como a gente traduz toda essa herança em algo prático hoje? Boa pergunta. Os materiais que analisamos insistem em 3 óleos essenciais que funcionam como uma espécie de kit de primeiros socorros aromático pela sua versatilidade. Os 3 coringas. O primeiro é o de hortelã-pimenta, a menta piperita. É descrito como o óleo do foco, do alívio. Eu confesso que sou culpada de ter um frasquinho na mesa do trabalho para aquele momento pós-almoço. Ah, o sono pós-almoço? Clássico. Que o cérebro parece que vai desligar. É quase um café em forma de aroma. E a ciência nos dá pistas do porquê. O principal componente do hortelã-pimenta é um mentol. Mentol, ok. Quando inalado ou aplicado na pele, ele ativa receptores de frio, dando aquela sensação gelada e refrescante que parece acordar o sistema nervoso. Faz sentido. Para dores de cabeça tensionais, por exemplo, estudos mostram que ele pode ter um efeito analgésico, ajudando a relaxar os músculos da testa e do pescoço. Não é só uma impressão, sabe? É uma reação fisiológica. Exatamente. O segundo coringa, talvez o mais famoso de todos,
É a lavanda, a lavandula angustifolia. Se o hortelã-pimenta é o despertador... A lavanda é o grande pacificador. Exato. É o óleo que todo mundo associa a calma, relaxamento, uma boa noite de sono. E aqui a neurociência já avançou bastante para explicar o efeito lavanda. Um de seus principais compostos, o linalol, demonstrou em estudos ter a capacidade de interagir com os receptores GABA no nosso cérebro. O que são esses receptores GABA? O GABA é um neurotransmissor inibitório, ou seja, ele desacelera a atividade neuronal. É um mecanismo de ação curiosamente semelhante ao de alguns medicamentos ansiolíticos. Uau! Então, quando se diz que a lavanda calma, não estamos falando só de uma memória afetiva ou de um cheiro gostoso. Estamos falando de uma ação neuroquímica real. Uma ação que ajuda a modular a resposta ao estresse. Isso muda completamente a percepção. E fechando o trio, temos o alecrim, Rosmarinus officinalis. As fontes o descrevem como o óleo da energia e da vitalidade, mas com foco na clareza mental, na memória. Sim. Como ele se diferencia do hortelã-pimenta, que também é um estimulante? A diferença está no mecanismo e no tipo de estímulo. Enquanto o hortelã-pimenta dá aquele choque de frescor, sabe? O alecrim parece atuar de forma mais sutil e profunda no cérebro. Como assim? Uma das teorias mais estudadas é que um de seus componentes, o 1,8-cineol, pode inibir a quebra da acetilcolina, Acetilcolina? que é um neurotransmissor vital para a aprendizagem e a memória. Manter níveis mais altos de acetilcolina no cérebro está associado a uma melhor performance cognitiva. Ah, então melhora o foco por alerta? E o outro por aprimorar a função cognitiva. São caminhos diferentes para um resultado parecido. Mas peraí, se a história é tão longa e a ciência está começando a validar esses mecanismos de forma tão clara, por que a aromaterapia ainda enfrenta um certo ceticismo em alguns círculos médicos? Essa é uma pergunta excelente e complexa. O que falta para essa ponte entre o tradicional e o científico ser totalmente sólida? Acho que são alguns fatores. Primeiro, a qualidade. O mercado está inundado de produtos que se dizem óleos essenciais, mas são fragrâncias sintéticas ou óleos adulterados. E isso não tem efeito terapêutico? Nenhum. E pode até causar alergias. Isso prejudica a reputação da prática séria. Entendo. Segundo, a complexidade. Um óleo essencial não é uma única molécula, como um remédio. É um coquetel de dezenas, centenas de compostos que agem em sinergia. E isso é difícil de estudar? Muito difícil e caro com o modelo de pesquisa farmacêutica atual. E por último tem a questão das alegações exageradas. Tipo, cura tudo. Exato. A aromaterapia é uma ferramenta fantástica para bem-estar, para gerenciar estresse, sono, foco, mas ela não cura câncer, como às vezes se vê na internet. E esse marketing irresponsável cria desconfiança. Uma desconfiança justificada na comunidade científica. A ponte está sendo construída, mas ainda precisa de mais estudos clínicos robustos e de uma regulamentação mais clara. Faz todo sentido. Então, para quem está ouvindo e se interessou, a chave parece ser a mesma que Gattefossé iniciou e que a data comemorativa reforça: informação de qualidade e uso consciente. Exatamente. Entender que esses três óleos, hortelã-pimenta, lavanda e alecrim, formam uma base funcional é um ótimo começo. Certo. Eles cobrem um espectro muito comum de necessidades da vida moderna. O estimulante para quando a energia cai, o relaxante para quando a mente não para, E o revitalizante para clareza mental. Isso. Ter esse conhecimento transforma um simples frasco de óleo em uma ferramenta terapêutica pessoal e eficaz, desde que se busque produtos de qualidade e orientação correta, claro. Então, para a gente amarrar tudo, o que podemos concluir dessa nossa conversa? Fica muito claro que a aromaterapia está longe de ser um modismo. Longe disso. Ela é, na verdade, esse ponto de encontro fascinante entre uma sabedoria prática que atravessou impérios e culturas. E a ciência moderna, que com suas ferramentas está começando a entender os porquês. É uma abordagem que nos lembra de olhar para o bem-estar de uma forma mais completa. A celebração do dia 19 de dezembro, no fim das contas, é um reconhecimento dessa jornada toda. Sem dúvida. A gente traçou o caminho de uma folha de alecrim queimada na Idade Média para se proteger da peste, até a análise de seus compostos num laboratório do século XXI. Uma linha do tempo impressionante. E isso nos deixa com uma reflexão final, algo para se pensar.
E um mundo cada vez mais digital, rápido e sintético, onde tudo é mediado por telas e notificações, Certo? qual é o espaço que estamos abrindo para nos reconectarmos com essas ferramentas que a própria natureza oferece? E talvez mais importante, qual o lugar que estamos dando para a sabedoria ancestral que elas carregam? Um conhecimento acumulado por incontáveis gerações que simplesmente observaram, testaram e aprenderam.